Olá, estamos iniciando mais um episódio do Fala Psicanálise, o podcast da Instituição Psicanalítica Constructo, localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e que propõe a transmissão da psicanálise a partir de Sigmund Freud, Jean Laplanche e Sylvia Bleichmar. A Constructo oferece formação psicanalítica de adultos e crianças e ainda desenvolve diversas atividades científicas como nossa jornada anual. Além disso, se compromete com a publicação de uma revista científica de acesso gratuito. A Constructo ainda possui uma clínica de atendimento psicanalítico, um serviço voltado para crianças, adolescentes e adultos com valores acessíveis. Todas essas informações e outras você encontra em nosso site www.constructo.com.br e em nossas redes sociais. Eu me chamo Tayana, podem me chamar de Thay. Eu sou psicóloga, formada pela Universidade de Passo Fundo e psicanalista em formação pela Constructo. E eu sou Elvis, sou psicólogo, psicanalista em formação também pela Constructo Instituição Psicanalítica. Hoje nós estamos com dois grandes convidados, a Jo Bolsoni, psicanalista, diretora da Constructo Instituição Psicanalítica, coordenadora da Constructo Núcleo de Passo Fundo e membro do corpo docente de psicanálise da Constructo. E Francisco Fianco, professor da UPF, do mestrado e do doutorado em letras. No nosso primeiro episódio, iremos conversar sobre o que é psicanálise. E para isso, não decidimos chamar somente uma psicanalista, mas também um filósofo. Mas um filósofo que anda muito afinado com a psicanálise. Essa afinação vem do fato, provavelmente, de que a filosofia, muito antes de Freud, já vinha dando mostras de uma psicanálise. De uma certa psicanálise. E aí, para iniciar, então, contamos com o Francisco. Francisco, Olá. contigo. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com vocês, inaugurando esse podcast tão interessante sobre psicanálise, que, como o Elvis colocou, é uma área que sempre me interessou muito. Existem outras hipóteses possíveis, né, do interesse de um filósofo pela psicanálise que não são tão elegantes assim, né? Assim, porque sempre foi perturbado, mas nunca teve coragem de se analisar. Então, talvez é uma das possibilidades. Bom, a gente pensa em psicanálise e filosofia, claro que a gente começa a pensar numa relação histórica, né? A psicanálise como um saber da passagem do século XIX para o século XX, ela não surge magicamente, de forma priogenística, assim, do nada, por maior que seja a genialidade do Sigmund Freud como precursor desse processo, né? Ela está inserida num desenvolvimento histórico-cultural. Se a gente for tomar o inconsciente como o grande conceito da psicanálise, a gente pode perceber que, embora não seja uma abordagem tradicional da filosofia, né, que é uma área mais racionalista, poderíamos dizer aqui, com uma certa obsessão racionalista, né, ainda assim, em alguns momentos da história da filosofia, houve alguns insights, algumas intuições assim que apontavam pro inconsciente, ou para esse grande desconhecido, esse grande outro, né, que habita em cada um de nós. Se a gente for pegar na filosofia clássica, ela se inaugura lá com o Sócrates, e o Sócrates tinha a figura do daimon, né? Daimon, uma palavra grega para espírito ou para inspiração, que vai gerar depois a palavra demônio na nossa língua corrente, mas com outra acepção. E o daimon era uma espécie de conhecimento intuitivo para o filósofo, né? Aquilo que não era alcançável por via racional, que era o método dialético socrático, só seria passível de ser conhecido via essa inspiração do daimon, esse entusiasmo, que é uma palavra grega para dizer estar possuído por um Deus. Então, essa voz, né? Essa voz que às vezes vem de algum lugar que a gente não determina e que a gente não consegue dominar. É claro que o desenvolvimento linear, histórico da filosofia vai encaminhando ela sempre para uma espécie de racionalização. Eu vou falar do Nietzsche depois, mas assim, o Nietzsche chamava isso de uma hipertrofia da consciência. E quando a gente fala em filosofia e psicanálise, esse termo hipertrofia da consciência, ele é muito interessante, porque ele vai, assim, apontar para essa, como é que eu posso dizer, essa insuficiência da filosofia enquanto um exercício extremamente racional
de dar conta da compreensão do fenômeno humano por inteiro. Porque daí a filosofia falha, e ela historicamente, milenarmente falhou, ao não considerar elementos do ser humano que são desrazão, são irracionais. São afetos, são loucuras, são prazer, são corpo, etc. E nisso a filosofia ela foi se afastando do ser humano concreto e lidando com o ser humano idealizado. Eu lembrei do Nietzsche porque esse é um argumento inicial lá da genealogia da moral. Ele diz, eu vou falar da pessoa de verdade, não da pessoa como vocês acham que ela é, né? E a gente sabe que tem essas dimensões. Vai ser então claro, na Idade Média tu tem uma filosofia mais teológica, e ainda assim ela não está tão distante assim de alguns conceitos de inconsciente, né? Ela é teológica e transcendente, mas ela não é tão racionalista assim. Eu acho que a grande virada do racionalismo que vai afastar, acho que em um contexto psicanalítico a gente pode dizer, afastar o ser humano de si mesmo, né? É a virada do século XVII com a cientificização. E essa cientificação racionalista, ela vai se desenvolver, vai chegar no iluminismo e vai criar esse século XIX tão, como é que eu posso dizer, tão obcecado pelo controle, pelo conhecimento e pela catalogação dos saberes, e ao mesmo tempo tão refratário a qualquer coisa que não seja matematizável, quantificável ou de cunho fisiológico materialista. E aí a gente tem esse arcabouço né, conceitual do século XIX que vai não, assim, quase que gritar pela necessidade de um saber como o saber psicanalítico, seja em alguns filósofos, como o próprio Schopenhauer, né, que é um cara que lidava com a ideia da vida como sofrimento, da essência da vida como vontade, né? Uma vontade de amar, é um texto dele, e que o próprio Freud reconhece a importância do Schopenhauer nessa esteira assim do romantismo e do idealismo alemão, né? Como reação à racionalidade instrumental científica do iluminismo, né? Acho que é no prefácio à 4ª edição dos Três Ensaios que o Freud, bem no finalzinho, diz assim, olha, antes de mim meio que foi só o Schopenhauer que prestou atenção no quão importante é o amor para a vida psíquica dos sujeitos, né? Então, o Schopenhauer influencia fortemente o Nietzsche. O Nietzsche é um grande irracionalista, vai trazer lá o conceito de vontade de poder, que, de forma muito grosseira e rápida, a gente pode associar, talvez, a uma espécie de libido misturada com pulsão de morte, assim, né? Mas para dizer que... Tem até algumas expressões, tem um texto maravilhoso do Nietzsche chamado Introdução Teorética sobre Verdade e Mentira no Sentido Extramoral. Só decorar o nome do título já é um semestre de filosofia. Em que ele diz assim, o que sabe o homem de si mesmo, se alguma vez a consciência ousou espiar para fora do seu cubículo isolado e ver que, eu estou citando de memória, assim, que apesar da imagem bela que faz de si, repousa no ser humano, repousa o ávido, o violento, o agressivo, o mentiroso, né, o terrível, o cruel, sem saber de si, como um homem que dorme nas costas de um tigre. Quer dizer, a consciência seria esse homem dormindo nas costas de um tigre, que eu acho uma metáfora linda para a estrutura psíquica, né? Então, o ego dormindo em cima do id, essa coisa feroz, e quando ele acorda, ele se assusta e dorme de novo, né? Então, é uma metáfora bacana. Mas vejam que no século XIX, a própria literatura vai dar conta também dessa necessidade de psicanálise. Tu tem o Louis Stevenson com O Médico e o Monstro, que é um conflito de ego. Tu tem... Às vezes eu brinco em aula, assim, quando falo disso. Tu tem até o Sherlock Holmes, né? O Sherlock Holmes é um Freud das primeiras décadas, assim. Via racional, nós vamos desvendar todos os segredos possíveis, né? Não há limite para a capacidade racional humana. Principalmente as motivações. Principalmente as para os motivações. crimes. Exato, as motivações para os crimes, isso aí. Então, eu acho que nesse contexto século XIX, tu tem, assim, a necessidade quase que orgânica e civilizacional
para o surgimento de um saber como a psicanálise, que é um saber, para parafrasear o Foucault depois que vai falar disso, é um saber não sobre aquilo que a gente quer mostrar, mas um saber especificamente sobre aquilo que a gente quer esconder. Uhum. Então, não um saber sobre o discurso, mas um saber sobre aquilo que é silenciado Que é pelo discurso. desconhecido, inclusive, Que é pelo próprio desconhecido. sujeito. É. Ou sobre aquilo que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo isso para impedir que saibam o que eu realmente quero esconder, né? Então, eu sei que era... Como é que é? Eu não sei quem era essa mulher do meu sonho, mas não era minha mãe, isso eu tenho certeza. Né? Então, acho que por aí, assim, em termos de contexto, a gente entender, né? E é um período de muito... A gente acha bobagem hoje, né? Mas é um período que naquele momento está vivendo um desenvolvimento tecnológico muito grande. Então, essa ideia de que, como assim a pessoa sofre de um sintoma que eu não consigo explicar? Tem que ter uma explicação. E ela tem que ser física, eu tenho que poder medir, até chegar esse gênio a dizer assim, calma, gente, nem todo sintoma é físico. Né? Nem toda motivação é meramente orgânica. fisiológica, orgânica, exatamente. As pessoas são mais complicadas do que isso. Né? Acho que isso, acho que por aí. Eu posso... Vai, eu acho que deve. Quer dizer, Vou dar o meu na verdade, pitaco. quem disse pode ou não são eles, né? Então, qualquer coisa, vocês nos interrompam, Isso. né? Tá bom de escutar, E- pode seguir. E, bom, quando eu pensei em aceitar, né, essa proposta de falar sobre o que é a psicanálise, eu pensei em ti, Francisco, porque eu penso que a psicanálise e a filosofia, assim como a literatura e a poesia, né, elas estão sempre entrelaçadas, né? E, bom, eu sempre entendi, eu não sou uma filósofa, mas eu sempre entendi a filosofia como um modo de pensar, né? Um modo de pensar as coisas, o mundo, o ser humano, né? E a psicanálise vem nessa esteira ampliando os horizontes de como se pensar, né? Como pensar o ser humano e como entender a forma como o ser humano se pensa, né? Então, claro que se a gente lembrar de como é que surgiu a psicanálise, e bem nesse bojo que tu falavas, né? De que então Freud lançou a hipótese de que nem toda doença que se manifestava no corpo tinha origem orgânica, né? E a partir daí ele faz a grande descoberta que, na verdade, é a descoberta do que é feito o objeto principal de estudo, que é o inconsciente, mas a matéria-prima desse inconsciente é a sexualidade infantil. E isso causou um rebuliço, se todo mundo já deve ter ouvido falar, naturalmente, né? Freud foi chamado de pansexualista, de pervertido e por aí afora, né? Hoje a gente consegue entender que ele não estava se referindo só à genitalidade, né? Mas a um sexual ampliado. E autores contemporâneos que a gente segue, como Sylvia Bleich, Marjane Laplanche e outros mais, né? Vêm confirmando e ampliando ainda mais esse conceito do sexual com letra maiúscula, né? Mas, como eu ia ter um filósofo aqui, meu parceiro, e eu tenho imenso prazer, Francisco, em te ter como parceiro nosso aqui, eu fiquei pensando que a psicanálise, na verdade, foi um método pensado por Freud, né, de investigação do seu objeto, que é o inconsciente. Bom, eu vou depois discorrer um pouquinho mais a respeito disso, mas aí me ocorreu de que o pensar, né, é uma faculdade do ser humano e que não se desenvolve por natureza. Né? Não vem um dispositivo com a gente que nos capacite a pensar o mundo ou a pensar o outro humano e ajudar com que ele se pense, né? E esse pensar é que nos diferencia dos animais irracionais, né? E essa habilidade só se constrói
e se constitui no encontro com outro humano, Uhum. né? É isso que Freud deixou germes, Sylvia Bleichmann ampliou e Jean Laplanche ainda mais, né? E, bom, a inteligência humana, então, não é a consequência Uhum. de uma natureza do ser humano, né? Ela é efeito desse encontro, né? E uma vez que nos cuidados precoces de um adulto com uma criança, esse adulto vai inscrevendo mensagens, que nós chamamos de mensagens enigmáticas. Nós, os psicanalistas que seguem esses autores, né? Mensagens enigmáticas sexualizantes, que o próprio adulto não sabe que está emitindo, né? Bom, mas que esse mesmo adulto vai, ao impregnar essa criança dessas mensagens, ele vai destinar um trabalho extra para essa criança, para esse pequeno vivente, né? Que se debruça, o trabalho vai ser teorizar, traduzir, tentar teorizar e traduzir essas mensagens emitidas pelo adulto e que vai tornar este ser humano, esse pequeno ser, né, com capacidade de construir a própria subjetividade. E esse trabalho não se faz sozinho, se faz com a ajuda do adulto, né? E, bom, a coisa genial que eu penso nessa construção, né, nesse processo todo de traduzir, teorizar as mensagens que vêm do adulto, é que se inaugura aí uma possibilidade não só de criar ou de lidar com a realidade tal qual ela é, né? Mas sim de recriar uma realidade que nem sempre está de acordo com o mundo lá fora, mas que vem ao encontro ou que deriva de fantasias, da capacidade imaginativa que se inaugura nesse processo tradutivo e teorizante do pequeno ser, sempre com a ajuda do adulto, tá? Esse processo tem o nome de processo simbólico. E Sylvia Bleichmann nos deixa uma contribuição fantástica quando ela relaciona com toda a intimidade, né, o processo da inteligência com a capacidade de simbolização, né? Não é possível que um ser humano se torne inteligente somente pelas sinapses neuronais, né? A inteligência deriva de todo esse encontro com outro ser humano que vai criando enigmas, né? E que mais tarde Freud chama da curiosidade epistemofílica, né? Ou seja, a pulsão por conhecer, o desejo por conhecer o mundo. Então, não é possível conhecermos o mundo se não tivermos todo esse processo, né, que se inaugura no encontro com o outro. Bom, cria-se então dentro do psiquismo, né, esse psiquismo que a psicanálise adentra, cria-se então um lugar, né, que não é povoado só de coisas reais ou de coisas objetivas correlatas ao mundo externo, né? Cria-se um lugar povoado de imagens, percepções e paixões. Bom, e esse mundo é atravessado por discordâncias. E isso é genial, né, do inconsciente. Esse é o inconsciente, né? Essa descoberta, embora não seja a descoberta do inconsciente, embora não seja vista a olho nu, anatomicamente, não podemos abrir um ser humano e descobrir o inconsciente ali, né? Ele é conhecido por seus efeitos. Efeitos que a psicologia cotidiana nos mostra, né? Atos falhos, xistes, piadas, enfim, né? Sonhos, que mais? Sintomas, né? Tudo isso comprovam a existência de um lugar dentro do ser humano, né,
que não está de acordo com as leis da realidade externa. Então, o ser humano, então, fica obrigado, e eu me lembro de um filósofo, Francisco. Não era um filósofo. Bom, tu vai te lembrar do que eu estou falando. Das enormes chagas da humanidade, né? Que ele diz assim, a primeira chaga que o ser humano conheceu foi de saber que o ser humano não era derivado de uma figura divina, e sim do macaco, ou de uma evolução da espécie, né? E uma delas, não me lembro de todas, mas uma delas a que nos interessa é que o ser humano não é o senhor de sua própria casa. O ego não é o senhor de sua própria casa, né? Então, o ser humano, então, teve que renunciar a ser o senhor do mundo, né? O ego, essa instância que está de acordo com a realidade, teve que, inevitavelmente, admitir a sua relação estreita com uma espécie de porão, né? Ou com os demônios que tu falava antes, com criaturas, com percepções, com desejos, né? Que não estavam regidos pelo princípio da realidade, né? Mas que obedeciam outras esferas, outras regras, ou melhor, não obedeciam regras. Não obedeciam. Né? E aí, Jô, tu tá falando do inconsciente. Sim, eu estou falando dessa instância que tem características completamente, né, diferentes do ego. Né? Eu acho que quando a Jo cita essas feridas narcísicas, né, essas chagas, que é aquele texto do Um Pequeno Problema no Caminho da Psicanálise, mas isso aparece também nas conferências, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com aquilo que eu falava antes sobre a insuficiência da própria filosofia como mecanismo de percepção no mundo, porque ela sempre se baseou nessa como é que eu posso dizer, nesse orgulho narcísico da racionalidade. Quer dizer, não, talvez, eu lembro agora, por exemplo, do Kant. O Kant tem um texto sobre o sublime, né, na Terceira Crítica, em que ele diz assim: mesmo que eu esteja sendo esmagado por uma erupção vulcânica, eu ainda assim sou superior à natureza, porque eu estou ali queimando, mas eu tenho consciência disso. Nossa, baita vantagem, né, Kant? Baita vantagem. Mas, enfim, então há essa soberba. E eu acho que é esse lugar, essa dissonância, essa empáfia humana, né, que a psicanálise vem quebrar. E isso é importante, porque isso, inclusive, tem consequências práticas no cotidiano, né, no dia a dia. A ideia do autocontrole, do soberano do mundo, né? A gente vê a nossa civilização ocidental está baseada nessa postura, e ela é uma postura predatória, dominadora, destruidora, etc. Né? Já tem um texto lá do Marcuse, que quer juntar marxismo e psicanálise para dizer, olha, precisávamos de uma civilização um pouco menos repressiva, né? Para sermos felizes e tal. E, bom, então, esse inconsciente, né? Eu costumo fazer sempre uma metáfora como os porões, né? Onde as coisas ardem, fervem, né? E insistem. Né? Esse inconsciente, ele tem características interessantes. Uma delas é de que ele não reconhece o tempo, né? Ele não reconhece passado, presente e futuro. Né? Tudo é. Pronto, não importa. Né? Ele não respeita a lógica da contradição. Ou seja, conteúdos completamente contraditórios vivem irmanamente, né? Sem um perturbar o outro. Amor, ódio. Vale tudo isso, tudo vale. Né? Ele ignora qualquer negação. Ou seja, não existe não. Ele quer porque quer. Ele quer. E vai dar um jeito. Isso. E nessa linha, o que ele busca é a satisfação. Ou seja, um princípio do prazer. E é isso. Bom, como é que fica o ego no meio disso tudo? Nada mais contemporâneo do que ser regido pelo princípio do prazer, né? Nada mais pós-moderno do que...
verdade. Do que a satisfação imediata. É verdade. E aí a gente olha para a pós-modernidade, como está sendo chamada, com uma certa preocupação, né? Porque o eu, né, esse que faz o meio de campo com a realidade, está completamente atordoado, né? Em parte por alguma interdição importante, né? Que inclusive marca o processo de civilização de um homem civilizado, que não faz tudo o que quer, que não diz tudo o que pensa, né? Que tem um certo freio aí. E aquele reforçado pela cultura atual, né? Que diz, bom, nós podemos tudo. Nós podemos, inclusive a ciência tentando criar um ser humano potente, quase perfeito, infalível, né? Eterno, né? A última busca é a eternidade. Isso é um perigo, né? As pessoas não sabem o que fazer com uma vida curta, imagina se fosse longa. Pois é, eu estava pensando justamente isso. O que a gente faz com 100 anos de vida? Né? Quantas vezes dá vontade, dá tempo de pensar melhor e dizer, não quero. Vou puxar a cordinha e vou descer. Porque se tem uma coisa assim importante na vida, nessa arte de viver, são exatamente as paixões e a capacidade de inteligência, né? Bom, eu penso que com 100 anos, talvez as paixões insistam e resistam porque estão vivas, né? A nossa inteligência declina. E o nosso corpo envelhece, inevitavelmente. Não há como estancar esse processo. Então, sem esquecer que a perspectiva da finitude, aquilo que dá brilho para o momento presente. Exatamente. Uma perspectiva de eternidade, ela torna esse momento aqui completamente insignificante e desnecessário. Exatamente. Porque ele vai poder se repetir infinitamente. Se eu posso fazer tudo amanhã, por que eu vou, Exato. né, aproveitar hoje? Exato. Vida a crédito. E sabe que eu penso nisso toda vez que eu penso em viajar. Né? Eu penso assim, poxa, eu tenho que fazer isso agora, enquanto eu tenho minhas pernas que me movimentam, que eu possa caminhar, porque depois não adianta eu ter grana para viajar, porque eu não vou poder andar e curtir o que eu poderia fazer Eu tive agora. esse pensamento, turbulência no avião bem forte, assim, ainda bem que é na volta, né? Pior se fosse na ida. Agora, até na viagem de ônibus, eu me preocupo com a poltrona, né? Porque tem uma lombar, Sim, avião, claro, então, claro. né? Pior ainda. Bom, mas a matéria-prima, então, do inconsciente, que é o objeto da psicanálise, deriva exatamente desse encontro com outro humano, como eu já disse, e que vai sendo implantado desejos, né? Que a gente vai chamar de libido. Né? E com todas essas leis desta instância e que não são leis similares à realidade. Né? Então, haja trabalho para esse ego. Esse ego vai ter que, inclusive, desenvolver basicamente duas capacidades, né? A de inibição, né? Ou seja, de inibir toda essa quantidade que busca satisfação e, ao mesmo tempo, de ligação, né? Que diz respeito a poder dar um sentido para aquilo que me diz o inconsciente em forma de derivados, na melhor das hipóteses. Né? Porque a gente sabe que existem formas de manifestações do inconsciente que não vêm em forma de derivados, que vêm na forma bruta, né? Como alucinações, como... Enfim, estamos falando de patologias bem graves. Jô e Francisco, eu tenho uma provocação escutando vocês, assim, trazendo sobre o que constitui o inconsciente, a sexualidade infantil, Francisco iniciando sobre a história do inconsciente, né, na filosofia. E eu fiquei me perguntando o que se faz, então, com tudo isso, nesse bate-bola, então, entre a psicanálise e a filosofia, pensando lá em Sócrates, assim, com a questão do método socrático e com as interpelações, com o questionamento que o analista propõe, né? Como é que a gente poderia pensar o que fazer com tudo isso que é o demoníaco
a estrangeiria, né, dos sujeitos, assim. Que habita todos nós, Que né? habita todos nós, exatamente. E, bom, vamos assinalar, assim, sublinhar que essa estrangeiria vem exatamente do outro e que não foi decifrado. Isso é que fica estrangeiro dentro da gente. E que ao longo da vida a gente vai tentando traduzir. E se não conseguirmos, procuramos um analista. Alguém que traduza esse Alguém que processo. nos ajude nesse processo, né? Eu comentava sobre a psicanálise como um conhecimento mefistofélico, né? Em outro momento que a gente se reuniu. É uma espécie de conhecimento que não é uma acomodação, né? Veja, a análise, o processo, assim como tu lembrou do Sócrates, ou mesmo o processo de análise, não é um dizer o que é. Não é uma transmissão da verdade. É ao contrário. É uma... Os gregos... A verdade em grego, eles diziam aletheia, né? E esse a inicial é privativo, ele é um des. Eles, traduzindo literalmente, é desvelar. Desvelar significa tu tirar os véus. Só que quando tu fala em termos de verdade e subjetividade humana, esses véus são infinitos. Então o processo, esse conhecimento mefistofélico é de despindo o sujeito infinitamente, todos os dias um pouco. E isso não é exatamente um processo, por isso eu digo mefistofélico, não é exatamente um processo agradável. É um processo pesado, que exige muita coragem e muita resistência, tanto por parte, me parece, do analisando, quanto do próprio analista, inclusive, na verdade. E aí que está o caráter mefistofélico, né? A metáfora do Mefistófeles, aquele demônio que oferece para o Fausto o conhecimento do mundo, ao contrário, né? O Fausto pede para ele o conhecimento do mundo em troca de sua alma, e o Mefistófeles diz para ele: eu até posso te dar o conhecimento do todo, mas tu não vai gostar. Tu não vai gostar, porque conhecer o todo é, por vezes, pesado demais, né? Ainda voltando ao termo grego de verdade, aletheia, o Nietzsche vai dizer que a gente se engana achando que os gregos tinham a figura da verdade como a coruja. A coruja, porque enxerga à noite, vira a cabeça e tal. Não. Os gregos trágicos, né, entendiam a verdade como a medusa. E a medusa, se olhada nos olhos, petrifica. Por isso ele dizia, tu precisa do espelho da arte para poder olhar a verdade nos olhos. Ou tu precisa do espelho, tu precisa ser mediado por esse sujeito do suposto saber, né, que é o analista, que vai funcionar como espelho para que tu consiga olhar a verdade de forma suportável. É aquele meme que a gente escuta, Francisco, de me autoconheci, não gostei, e agora? E agora, né? Eu me encontrei e me achei insuportável. E agora, né? Que faz? A Jo falou da confusão, né? Porque é uma confusão que a psicanálise causa na cultura. Ela é, de certa forma... Tem um autor aqui brasileiro... Ela é disruptiva. Disruptiva. O Jacques Júnior vai dizer que a psicanálise é o último sistema ontológico do Ocidente. É a última vez que alguém tentou entender o que é o ser humano, se ele tem alguma essência, se ele tem alguma, né, algo que a gente possa entender de plano, assim, de algo que permanece nele, que seria o inconsciente, e que tu não pode demonstrar matematicamente ou fisiologicamente, não pode demonstrar empiricamente, né? Depois disso, o pensamento vai para a fenomenologia, e a fenomenologia, de uma forma interpretada, muito mal interpretada, vai ser algo assim: não se preocupa, vocês já devem ter ouvido isso, não se preocupa, você pode ser quem você quiser. Só basta mudar o seu mindset, né? E não é por aí. Máxima, não ou é por aquela aí. máxima que a gente escuta muitas vezes de pais, e eu acho que pais até amorosos, né? Prefiro pensar que sejam assim, que eles dizem: olha, o que eu quero é que meu filho seja feliz. E esse seja feliz é pesado. É pesado, porque a gente não é feliz o tempo todo. E quanto mais te obrigarem a ser feliz, mais infeliz tu vai ficar, né? Poxa. Ou tu fica maníaco, né? Fica acreditando numa ideia de felicidade que é complicado. Mas quando tu falava, quando a Thay traz esse meme, eu lembrei que na clínica, muitas vezes a gente escuta, né? Dos nossos analisandos assim,
eu saber de mim, de certa forma, é libertador. Mas como tem coisa que eu sei de mim que eu nem queria saber. Não Que me dá queria. vergonha. É. Que isso aí eu preferia nem saber. E agora eu vou ter que lidar com isso, né? É. Eu tava lembrando, enquanto tu falava, de um filme espanhol que eu assisti há muito tempo atrás. Procurei infinitamente, não acho mais. Chama Inconscientes. Opa. É uma comédia espanhola, e aí é mais ou menos assim, narra o Freud indo para Barcelona dar uma palestra sobre o seu último livro, que é Totem e Tabu. E aí tem um cara de Barcelona que sumiu, que estudou com ele 6 meses e tá desaparecido. E a intenção desse outro personagem, que eu não lembro, é matar o Freud. Porque o Freud vai destruir com a civilização ocidental. Em 6 meses de psicanálise em Viena, ele descobriu que ele era narcisista, exibicionista, bissexual, que a mãe dele era uma puta, que ele queria matar o pai, e que o grande amor da vida dele era o seu colega de quarto, Raul. E aí, coitado do Raul. Raul tá amarrado na cama, né? Foi sequestrado. E não tinha mais o que fazer. Então, veja, o impacto da psicanálise no pensamento ocidental, ele assim, ele não pode ser subestimado de maneira alguma. Tanto em termos de clínica, quanto em termos de pensamento De modo de conceitual, pensar. de modo de pensar, isso. exatamente. Não tem como tu pensar o ser humano. Por isso é que é complicado estudar, na minha área, né, filosofia, estudar história da filosofia, né? E tentar resolver problemas, sei lá, contemporâneos, pós-modernos, sem considerar o inconsciente. Que parece que tu tá fazendo um trabalho só até a metade, né? Porque, como é que agora eu vou falar do predomínio da razão sobre o comportamento numa aula de ética, sem considerar todos os impulsos inconscientes de um sujeito que vive em sociedade? Tem que dizer para ele, não, qual é a estrutura do ato moral? Não sei a estrutura do ato moral. Eu sei que, às vezes, agredir os outros é prazeroso. Por quê que eu sei isso? Porque as pessoas me agridem e sentem prazer com isso. Lida com isso agora, né? A matéria-prima. A matéria-prima lide com isso agora, nesse sentido. E, bom, assim, para trazer alguns conceitos para a gente continuar, né, a conversa. Então, se o inconsciente é o objeto da psicanálise, e aí eu vou ter que dizer, e não da psicologia. E não da psicologia. Não, é verdade. Né? Oi, pessoal da psicologia. Não, embora eu sou psicóloga também, e embora a psicologia hoje já tenha passado por uma transformação importante, onde ela já considera os efeitos do inconsciente, né? Mas ela não se debruça no inconsciente como seu objeto de estudo. Isso é fato. Né? Fica numa questão mais pré-consciente, né, Ju, às vezes. Mais pré-consciente-consciente. Isso aí. Né? E mais tentando dar conta dos comportamentos, enfim, desses efeitos mais pré-conscientes-conscientes. É que, às vezes, parece que o saber acadêmico da psicologia, ele vai te dizer assim, olha, assim que eu te explicar o que está te acontecendo, o teu problema vai passar. E não é assim que funciona. Racionalizar o processo não implica nem o controle, nem a superação do sintoma. Isso. Até porque eu acho que tem aí uma distância de qual é o significado do sintoma entre as duas áreas. Isso. Me parece que, na perspectiva da psicologia, o sintoma é algo a ser eliminado. No da psicanálise, é algo a ser simbolizado, que é o que tu dizia antes. O sintoma está dizendo alguma coisa. De repente, o sintoma é a única coisa que o sujeito tem para equilibrar a sua psique. Se tu tirar o sintoma dele, aí ele vai colapsar. Vamos escutar esse sintoma. Vamos escutar esse sintoma. E também vamos combinar, né? Tu pediu para não falar no Lacan, vou falar no Lacan. Eu pedi para tu não falar porque eu não entendo Lacan, não vou poder te acompanhar. Vamos combinar que o sintoma, nessa acepção tradicional de algo a ser interpretado e com o tempo eliminado, né? É aquele que traz sofrimento. Porque o Lacan usa o sintoma com TH, né? Esse sintoma com TH, ele é o que torna o sujeito. Ele é o seu traço de individualidade, ele é o seu mecanismo de individuação. Uma perspectiva tradicional, alguém vai olhar e dizer, mas o cara é todo tatuado, deve ser meio perturbado, né?
Sim, mas não por isso. Na perspectiva mais contemporânea, tu vai dizer, não, sim, mas é uma coisa que a pessoa... Isso faz da pessoa... isso causa sofrimento? Não. Então, pronto, é um traço, né? Que tem que ser entendido. E não eliminado. Tipo. E, bom, em psicanálise, onde é que a gente entende esse inconsciente? Onde é que a gente escuta, né? Tu dizias antes, não adianta só esbater o sintoma, mas trata-se de compreender qual é a sofisticação dele, o que ele está querendo dizer, né? Aquela ideia de que não é uma plástica da alma, né? Exatamente. E, bom, para se falar também no método da psicanálise, a gente não pode eliminar a sexualidade infantil, que é a matéria-prima, né? O recalcamento, e que não é aquele recalcamento que a gente diz, o fulano é recalcado, né? Não é esse, mas é o freio. Na verdade, é poder frear certos prazeres que não podem mais ser gozados em público ou no mundo, né? Tem coisas como fazer cocô na fralda, né, etc., que a gente vai ter que renunciar. Então, o recalcamento vem para ordenar. Que é o mecanismo através do qual o sujeito se insere na cultura, né? Exatamente, exatamente. E a transferência, que é fantástica, né? Que é a possibilidade de revivermos em análise, né? Tudo aquilo que deriva do inconsciente. É a possibilidade de revivermos com o analista tudo aquilo que deriva do inconsciente, né? E tudo aquilo que esquenta, né? Que torna o ambiente, o setting analítico, como Laplanche dizia, uma cubeta onde fervem as paixões, onde as coisas podem aparecer revividas, reatualizadas e compreendidas. Essa é a diferença de simplesmente esbater um sintoma ou reviver na transferência aquilo que foi vivido no passado, né? Com toda a potência que isso traz também, né? Exatamente, que não é pouca, né? E que ressuscita demônios, né? E que são demônios que têm que ser escutados para poderem ser apaziguados. Do contrário. E aí vem uma ideia muito interessante. Nos meus inícios, se tinha uma ideia, e talvez todos nós lá, bem nos inícios, de que o inconsciente, a psicanálise podia tornar consciente o inconsciente. Como se o inconsciente fosse inesgotável, fosse esgotável. Isso. E, na verdade, não é. Né? Ou mesmo uma ideia que, às vezes, o leigo tem de que a psicanálise vai libertar o id, né? De que a ideia de que o id deve ser liberto sem recalcamento nenhum para não ter trauma. E aí a pessoa vai ser plena quando ela for pura pulsão. Olha... Sabe que esse foi um dos complicado. equívocos. Esse foi um dos equívocos de algumas linhas de psicanálise e também da psicologia, né? Quando, em algum momento, então vamos tomar banho junto, então vamos dormir juntos, pais e filhos, com uma ideia de pureza, de inocência, pureza, né? Como a pessoa boa por natureza. Isso, quer dizer, não tem nada, é todo mundo puro, é todo mundo, né? É uma coisa tão inocente. E aí recai de novo naquela idealização do ser humano, só que agora não mais uma perspectiva racional, mas uma perspectiva natural, por assim dizer. Isso. E isso me faz lembrar uma psicanalista que eu gosto muito, que é a Diana Corso, e que ela tem um artigo que ela escreve sobre de que as crianças perderam o direito à ocultação. Né? Ou seja, está tudo à mostra. Não são só as crianças, na verdade, né? Mas quando é com as crianças, a coisa fica ainda mais cruel, mais perversa, né? Ou seja, tudo é mostrado, nada é privado, né? E Se veio tudo é numa mostrado, esteira de modernismo. Se tudo é mostrado, se quebra aquilo que tu falava antes, a epistemofilia.
Isso. Não A curiosidade. há curiosidade. Não há Não há curiosidade. por que ter vontade de saber se tudo está exposto. Exatamente. Só há vontade de saber Isso. se há algo escondido para ser descoberto, desvelado. Para como ser dizia. decifrado. Decifrado. O que Isso aí. mesmo que é isso, quero saber. Uhum. Né? Então, pessoas psicanalistas como a Sylvia Laplanche dizem que a curiosidade epistemofílica pode ser destruída ou pela proibição excessiva Ou pela ou pelo excesso, exposição. pela Uhum. exposição Pelo excessiva. excesso de informação. Né? Lá no tempo de Freud havia uma proibição excessiva. Uhum. Né? Não se falava nada perto de crianças. Né? Não se respondia nada. Não se dava nenhuma palhinha Uhum. para a curiosidade delas. A criança não era É. sujeito... Não era objeto de desejo, né? Sujeito exatamente. de desejo. Não era sujeito desejante. Não era considerado... Que é a frase, criança não tem querer. Exatamente. Opa, e Hum. como tem, né? E como tem. Ou então pela exposição excessiva. Né? Não, tudo bem, pode ser dito tudo. Isso também obtura o desejo de conhecer o mundo. Né? Mas aí tem uma questão interessante, né? O inconsciente não tem sujeito. Né? Já o ego tem. É esse sujeito que quer conhecer. O inconsciente não quer conhecer, não tem sujeito. É ausência. É caracterizado pela ausência de um sujeito. Então, como assim, né? Da onde vem? Da onde vem esse sujeito com vontades de conhecer o mundo, de conhecer a si próprio, né? Dotado de subjetividade? Bom, vem, sim, desses elementos do inconsciente, mas o contato com a realidade, com o outro humano de novo. Ou seja, o outro humano está no horizonte sempre. Sempre imbricado nessa construção, né, de um ser humano. Isso que eu queria chamar a atenção antes, assim. Quando se fala em método, quando se fala na psicanálise, a diferença dela em relação a outras maneiras de abordar, me parece que a importância que a psicanálise, já pela sua história de surgimento ali com o Freud e as divinas histéricas e tal, ela tem esse diferencial que é o reconhecimento da autenticidade do discurso da voz do outro. A psicanálise tem um comprometimento com a alteridade que outras áreas do saber não tem, não por maldade, mas não tem porque não faz parte do jogo desse processo, né? Então a voz do outro ela é carregada de uma verdade, de um sentido e que, bom, lembrando então essas histéricas, né? Alguém parou e me ouviu. A sensação do alguém parou e me ouviu, ela é uma das sensações talvez mais fundantes da subjetividade humana, né? Mesmo que eu tenha que pagar para isso, né? Brincadeira. Né? Porque alguém te julgou digno o suficiente de prestar atenção na tua queixa. Isso é mágico. Isso é mágico. Isso ressuscita o sujeito. Tu brincaste com uma coisa séria. Tá? Pra variar. Brincaste com uma coisa séria. E as brincadeiras a gente tem que escutar também, né? Quando tu disseste, nem que a gente tenha que pagar para isso. Né? Porque tu tem que pagar alguma coisa, né? Exato. Mas em se tratando de dinheiro mesmo, né? Já vou entrar na questão de quem procura um psicanalista, né? Quem sofre. Mas, acima de tudo, quem reconhece o sofrimento. Porque eu posso estar sofrendo e achar que isso é normal. E achar que tá bem, que é isso aí mesmo. Ou eu posso estar em episódios maníacos, como a gente falava antes, de tudo pode, vamos aproveitar tudo, e achar que isso não tem sofrimento presente aí. Não? Bom, Exatamente. Então, é preciso que não só haja um sofrimento, como eu possa reconhecê-lo. Enquanto sofrimento. Enquanto sofrimento. Eu tenho que me dar conta que isto está impedindo alguma coisa, né? Impedindo que eu viva bem, que eu tenha paz, que eu durma, né? Que eu me alimente direito, enfim, por aí. Mas quando eu te falei que tu brincaste com uma coisa séria, eu pensei que algumas vezes
não é raro que... Obrigada. Não é raro que eu escute, que a gente escute, né? De amigos, de analisandos, né? Tu só me escuta porque eu te pago. E, na verdade, não é nenhuma afirmação, é uma dúvida. E é uma dúvida cheia de dor. Né? Será que tu me escuta só porque eu te pago? Né? Bom, tem uma parte que não podemos negar, o psicanalista vive do seu trabalho, como qualquer pessoa que trabalha e ganha dinheiro. Né? Mas eu não acredito que um psicanalista que trabalhe só por dinheiro, ou qualquer profissional que trabalhe só por dinheiro, consiga, de fato, Fazer essa escuta. Esse reconhecimento da voz do outro. Exatamente. Claro. Não, tem um monte de terapia por aí que tu paga e a pessoa não te escuta. Exatamente. Acho que aí tem um... E para escutar, tem que haver aquele interesse genuíno, né, pela dor do outro. Tem que haver um desejo verdadeiro de escutar, às vezes até de se comover, sabe? Porque nós não somos máquinas, né? E, às vezes, a capacidade da gente se comover com o sujeito que nos procura é extremamente importante. Muitas vezes sinaliza para o paciente o que ele mesmo não conseguiu sentir. Então, nós, nesse momento, nos emprestamos também. Eu brinquei com a coisa do pagamento, mas eu acho que quando se diz pagar, tem algo do simbólico do pagamento que não tem nem a ver com o dinheiro. Exatamente. Tem a ver com essa frequência, com esse compromisso e com essa posição que o analisando adota de entregar, de certa forma, uma certa autoridade ao analista. Exatamente. Porque, claro, a pessoa vai te escutar, mas, veja, a relação humana é feita de uma troca, né? Então, olha, eu te trago aqui a minha fragilidade e, em troca, tu me dá a tua escuta. Né? Acho que o grande pagamento é essa fragilidade. Essa posição de... que não é submissão, é fragilidade no sentido de desnudamento, né? Mesmo assim. De tirar os véus. De tirar os véus, sim, sim. Exatamente. E claro, como tu disse, vivemos num mundo, como diria a Madonna, né? Material, porque somos meninas materiais. A gente precisa de dinheiro, as coisas são premiadas por... A gente come, né? A gente come, claro, sem dúvida. E uma Mas que Pode falar. desculpa, o grande pagamento é esse. O grande tributo é esse, né? Essa do... Olha, eu vim aqui porque eu acho que tu tem algo a me dizer. Exatamente. Uma pergunta que eu fiquei pensando agora é se a psicanálise cura, né? O que ela faz com esse sofrimento? Né? A pessoa que procura uma análise está sofrendo. Então, quando tu pergunta se ela cura é eliminar... A patologia, né? Essa discussão é comprida. É porque daí tu pode encurtar. Tu só pode pensar em curar se tu tem muita clareza na distinção entre saúde e doença. É verdade. É verdade. E quando se fala em... Se tu tá falando de diabetes, talvez seja mais... Não sei se é tão fácil, mas talvez seja mais fácil. Agora, quando tu fala de psique humana, lá se vai a clareza. Então... Se tu pensar assim, exatamente, passa pela ideia de saúde e doença, né? Não é raro, num processo de análise, né? Um analisando que já está próximo da hora de ir embora, a gente costuma dizer ter alta, mas eu nem sei se essa expressão é tão correta assim. Já que a gente falou que o inconsciente, né? É inesgotável, né? Mas o sintoma pode sim ser transformado, pode ser ressignificado, sublimado. Exatamente. É possível. Sim. É possível, sim. Se isso for entendido como cura, ok, mas eu penso que não. Ressignificação é um termo mais adequado. E acho mais, assim, uma das coisas que a gente escuta também nas clínicas, né? Com os nossos sujeitinhos que estão lá conosco, eles acabam descobrindo uma coisa fantástica, que dá para mudar o meu passado? Não. Spoiler, não.
Não dá. Eu lembrei de um pacientinho da Silvia Bleichmar, criança, que descobre isso, né? Que ele não pode mudar o que aconteceu a ele, Que legal. mas que quando a Silvia se comove, diz, puxa, não pode mesmo, né? Ele mesmo diz, mas eu posso evitar de fazer o mesmo com os meus filhos, né? Essa é a Aí que tá. ressignificação. Aí que tá. Então, eu não vou deixar de ter problemas, o mundo não vai parar, O passado não vai se transformar, não, né? mas... Eu posso, através da ressignificação e da elaboração, né? Uhum. Eu posso acomodar esses demônios. Eu posso... A maneira como tu vai lidar com o que aconteceu e que não muda Isso, é que tu vai poder transformar. isso. Tem um ditado iorubá, né, do candomblé, que diz assim: Exu matou ontem um pássaro com uma pedra que jogou hoje. Olha, que interessante. Ou seja, É. a maneira como tu olha para o passado modifica o teu presente e o teu Exato, futuro. Exatamente. Então, não é o trauma, o que te aconteceu vai continuar tendo o que te aconteceu. O que tu vai fazer com isso, bom, eu acho que aí é a grande contribuição que a análise pode dar para um sujeito. Exatamente. É isso que a gente diz que é libertador. Uhum. É libertador porque a gente aprende a lidar com os demônios, aprende a... Não vai desaparecer, Uhum. né? Uhum. E o grande patrimônio disso é evitar as repetições, né? As compulsões à repetição, que são altamente mortíferas, né? Que jogam o sujeito num circuito sem saída. Uhum. Quantas vezes, né, a gente escuta, não tem saída, não tem saída. E não há nada mais terrível do que não ter saída. Até para a morte tem uma saída. Não para quem morre, Uhum. mas para quem fica tem uma saída, que é a elaboração do Sim. luto. O significado. É o né? significado disso. Então, eu penso que um processo de análise feito para um sujeito que nos procura e que reconhece o sofrimento tem um valor inestimável. Será isso a psicanálise? Será que a gente conseguiria responder essa pergunta em um podcast? De 50 eu- de minutos? De 50 minutos? Não, e 50 minutos teríamos que ter outra sessão? Seria ótimo. Parece que quando vai ficando bom, é a hora que tá terminando, Isso, eu né? falei do Lacan, né? Vamos fazer o corte analítico aqui. Então tá. Deixamos aqui na beira... Para encerrar, eu só queria dizer assim, ó, que tem um filósofo aqui conosco, justamente homenagear isso que nos diferencia dos animais. Né? Poder pensar. Se pensar o mundo, pensar a vida, pensar a subjetividade, né? E eu acho que entre outras coisas, Fantástico. esse o ponto Fantástico, de afinação. Tu falava entre dessa a diferença gente. do homem e do animal como a simbolização, né? Eu fiquei feliz, eu pensei que era angústia. Também, né? Também. O Nietzsche, né? Então, que tem todos esses pontos de aproximação com o Freud, a ponto do Freud dizer, olha, não vou ler esse cara, porque ele vai me contaminar. Dizia que a consciência não é uma vantagem. Nós nos enganamos. A consciência é uma grande desvantagem. Porque a consciência é que faz a gente ficar remoendo, rememorando, ressentido, e se ressentido com o que aconteceu e se angustiando com o que ainda pode acontecer. Isso. Então, Sofrendo por antecipação. O animal, ele sofre só o que está sofrendo agora. Nós lembramos dos sofrimentos passados e projetamos sofrimentos futuros. Então, e os venenos correm. Mas obrigada, Francisco. Eu que agradeço. Está aqui, prazer. Elvis, Thay. Maravilhoso. Adoramos. Obrigado. Quer fazer os agradecimentos, Elvis? Nós agradecemos, então, em nome da Constructo, que nos proporcionou esse espaço, pela presença de vocês, pela parceria de vocês. Muito obrigado. Né? E que venham os próximos, né, Thay? Já digo que eu quero a próxima sessão São dessa 2. conversa. Exatamente. Porque ficou Tem- muito boa. Só uma pergunta final. E os coaching? Deixa pra próxima. Ô, Francisco, agora tu vai aquecer o negócio. Então, pessoal, Esse merece. Merece, né? Esse merece. um episódio. Então tá, pessoal, a gente se vê no decorrer, então, dessa primeira temporada. Até os próximos episódios do podcast Fala Psicanálise, um podcast da Instituição Psicanalítica Constructo. Você acabou de ver e ouvir
o podcast Fala Psicanálise, um podcast da Instituição Psicanalítica Constructo.